Pessoal, boa tarde. Fizeram uma rápida apresentação minha. Agradeço o convite da SatisConf para poder falar de um tema que para mim é muito importante, porque de fato é um tema que eu estudo, né? Fizeram uma rápida introdução sobre os temas e sobre assuntos, sobre meu nome. Até para dizer quem eu sou, né? Vocês ainda não me conhecem. Eu sou advogado criminalista. Eu dou aula numa universidade sobre criptoativos e parei alguns anos atrás para poder pesquisar, estudar e fazer um livro, que é um livro que basicamente se dedica a conseguir identificar o que é e o que não é uma transação com Bitcoin que pode ser considerado um crime de lavagem de dinheiro, né? Talvez um tema que a gente tem muita preocupação. E quando eu estava estudando esse tema, lá em 2019, eu acho que todos aqui, quando começam a estudar Bitcoin, acaba tendo uma noção e uma provocação para estudar não só transações com criptoativos, né, com Bitcoin, mas também o tema da privacidade. Acho que todos aqui que se consideram apaixonados por Bitcoin, que estudam essa matéria, vão, em algum momento, se preocupar em estudar sobre privacidade. E quando eu estava lá atrás, 2019, eu lembrei da primeira vez que eu tive, talvez, contato com a importância do tema da privacidade, que foi quando, talvez muitos aqui também, né, houve aquelas notícias do Snowden, né? Então, o Intercept divulgou que todas as pessoas do mundo estavam sendo monitoradas. Dilma Rousseff estava sendo grampeada pelo governo norte-americano, né? Então, eu lembro que na época foi um boom, né, desse assunto. Eu também, lá em 2013, 14, pensei, puxa, eu vou pegar e vou tentar fazer tudo o que eu posso para aumentar a minha privacidade no ambiente digital. Então, desde pegar e fazer o clássico post-it, né, que todo mundo colocou no notebook, até na época eu achei um software que era de uma pesquisadora de privacidade americana chamada Ellen Nissenbaum. O que ela fez? Ela pegou um software que impedia com que houvesse monitoração em informações do Google. Então, as minhas pesquisas do Google não seriam capazes de identificar quem eu era no ambiente digital. E como que fazia isso, esse software? Ele ficava funcionando em paralelo no computador e ficava fazendo uma série de perguntas para o Google que não tinha nada a ver comigo. Então, qual que era a moral da história? Eu fazia perguntas que não me identificavam, eu conseguia enganar, em tese, esses buscadores. Tudo bem, eu contei essa história por qual motivo? No direito, isso tem uma mensagem muito importante. Acho que para nós, ninguém tem dúvida aqui que privacidade não é crime, né? Eu coloquei na tela talvez uma questão que seja óbvia, mas no direito e para o Estado, isso não é uma situação absoluta. E por quê? Quando eu instalei lá esse sistema para poder enganar o Google, eu fiz o quê? Eu não fiz uma ocultação no ambiente digital, eu não tentei me proteger ou proteger a minha privacidade. O que eu fiz foi uma ofuscação. E a Ellen Nissenbaum fala isso. Para eu garantir minha privacidade no ambiente digital, não basta eu tentar ocultar, não basta eu tentar me anonimizar. Eu tenho que tentar enganar o sistema de monitoração. Eu tenho que mandar no ambiente digital uma informação falsa sobre mim. E só assim que eu consigo garantir a privacidade. Para nós, talvez as pessoas mais relacionadas com a área de tecnologia, isso vai ser muito mais fácil de entender. Agora, para quem é no direito, isso pode ser, entre aspas, um crime, né? Uma falsidade ideológica, alguma coisa assim. É por isso que a gente entra num contexto de que nós temos que entender que para obter privacidade no ambiente digital é muito importante e é indispensável a gente buscar ferramentas que possibilitem essa ofuscação. Eu, usuário, busco a ofuscação. Agora, qual que é o problema disso? O provedor do serviço, né? Eu coloquei ali limites ao provedor. Eu quero buscar a privacidade, mas alguém tem que fornecer uma tecnologia capaz de me permitir ter essa privacidade. Quando a gente fala em criptoativo, qual que é a ferramenta talvez mais conhecida e clássica que permite privacidade com transações com Bitcoin ou outros criptoativos? Os serviços de mixagem, né? Para aqueles que não têm mais conhecimento sobre esse tema, serviço de mixagem é basicamente um intermediário que pode receber transações com criptoativos que são públicas na blockchain, intermediar essa transação e receber criptoativo A de um lado, e quando a pessoa que está me enviando diz o endereço de destino que ela gostaria de fazer, eu faço essa transferência por ela.
E com isso eu evito que haja um rastro na blockchain e, portanto, eu aumento a minha privacidade. Qual que é o problema? Existe uma regulação norte-americana que vai falar que isso aí configura um serviço de transferência de dinheiro, um Money Transmitting Business. E para ser esse tipo de serviço, você tem que ter uma autorização judicial ou uma autorização regulatória para conseguir operar. O que impacta nisso? Por que eu tenho que ter uma habilitação e como que eu faço para conseguir isso? Tenho que seguir as leis regulatórias norte-americanas, uma delas é conhecer o seu usuário, o KYC, né? Ou seja, como que eu vou fazer um serviço de ocultação de transferência com criptoativos se eu tenho que fazer um KYC, se eu tenho que conhecer quem é meu cliente, pegar cadastro, pegar foto. Inviabiliza esse tipo de serviço. Qual que é o ponto? Você tem hoje a premissa básica que é serviço de mixagem tradicional é ilícito, não é regulatoriamente adequado para o Estado. Os casos, né? Para aqueles que não têm a notícia, eu vou falar, caso Tornado Cash e caso da Samurai Wallet. Ambos são serviços, são códigos computacionais desenvolvidos para poder anonimizar transações com criptoativos ou, no caso da Samurai, com Bitcoin. Tornado Cash, um código que rodava na blockchain da Ethereum, né, que permitia com que fizesse-se também essa intermediação e fazia um acréscimo de anonimato. No caso da Samurai, tinha uma situação até um pouco mais tecnológica e mais bacana ali para conseguir resolver essa situação, que a Samurai Wallet basicamente fazia dois tipos de serviço. Tinha a Real Pool e tinha o Ricochet. A Real Pool era um método de transação de Bitcoin que fazia CoinJoin. O nome é CoinJoin. Quem sabe aqui o que é uma transação CoinJoin? Só para eu poder me nortear. A metade do público, mais ou menos. O que é uma transação CoinJoin para aqueles que nunca ouviram? Essa daqui é, no site da Mempool, né, uma transação convencional com Bitcoin, que você tem ali, eu coloquei o fluxo em cima, né, mas é basicamente quando você tem um endereço A que manda para o destino uma transação com criptoativo para o endereço B. Né? Então você consegue, quando você vê na blockchain pública, saber qual que é a origem daquela transação. Agora, uma transação CoinJoin. O que você faz? Você une uma série de endereços de origem e une uma série de endereços de destino. Qual que é a função disso? Eu consigo, enquanto usuário, enviar bitcoins para outras pessoas, só que quem olha essa transação não consegue determinar, vejam o fluxo, não consegue determinar qual que é o endereço de origem e destino de uma pessoa, porque isso fica mesclado, maquiado, eu consigo ocultar essa informação. Qual que é o significado disso? Existem métodos, né, esses dois, no caso do Tornado Cash e a Samurai Wallet, para conseguir anonimizar transações com criptoativos e, portanto, garantir a minha privacidade enquanto usuário. Qual que foi a grande sacada desses desenvolvedores? Ambos são ferramentas não custodiais. Qual que é a importância disso? Eu mencionei que tem uma regulação norte-americana que fala sobre Money Transmitting Business, ou seja, serviços que transferem dinheiro que tem que ter autorização do Estado, e esses tipos de serviço, eles só são configurados quando existe a transferência ou aceitação dos fundos. Quem fala isso é a própria lei norte-americana. Então existe o Bank Secrets Act, que vai falar, para você ser um Money Transmitting Business, você tem que ser um serviço que você vai aceitar ou transferir criptoativos. Tornado Cash e Samurai Wallet não fazia a aceitação e a transferência. Eles eram não custodiais. Eles prestavam uma espécie de auxílio para que isso fosse possível, mas na prática, eles não configuravam um serviço de transferência de dinheiro e, portanto, não tinham que fazer um KYC dos seus usuários. Óbvio que isso gerou uma certa dúvida regulatória. Essa dúvida, de certa forma, foi sanada na medida em que o FinCEN, em 2019, ou seja, uma autoridade regulatória norte-americana falou: eu concordo com esse entendimento de que desenvolvedores não custodiais não são Money Transmitting Business, ou seja, eles não precisam passar por uma autorização, eles não precisam fazer o KYC, conhecer o seu usuário. Opa, eu como desenvolvedor, eu vejo tanto a lei quanto vejo a regulação norte-americana, eu vou falar, eu estou seguro, eu tenho uma confiança de que eu posso exercer essa atividade, até de maneira empresarial, vamos supor, ter lucro dessa atividade, sem sofrer nenhum tipo de sanção
pelo Estado. Falso, por quê? Porque nós vimos que em 2022, em agosto de 2022, desenvolvedores da Tornado Cash foram presos por lavagem de dinheiro e operaram serviço de transferência de dinheiro sem autorização do Estado. E neste ano, em abril, os da Samurai Wallet também foram presos pela mesma acusação. E agora, né? Qual que é o sentido que você vê, de um lado, você ter a segurança do Estado, tanto legal quanto regulatória, para poder falar que você poderia fazer essa atividade, e de repente você tem a polícia batendo na sua porta, dizendo que você cometeu esses dois crimes. Qual que foi o entendimento que teve os juízes na época? O caso do Tornado Cash. Para você ser um money transmitter, basta que você seja qualquer pessoa encarregada na transferência de fundos. Ou seja, Tornado Cash, se você auxiliou esse tipo de atividade, se você, por mais que não teve a custódia, intermediou isso, você é considerado um money transmitter. Caso da Samurai, entre aspas, eles operariam um servidor centralizado que criaria novos endereços Bitcoin durante as transações. Isso daqui, inclusive, tecnicamente já foi afastado. Por quê? Porque diz que a Samurai Wallet não criava esses endereços. Mas até aí tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Esse contexto serve para poder dizer que, de certa maneira, o Estado sempre tenta buscar punir e proibir empresas que pretendem fazer acréscimo de privacidade, sobretudo com transações financeiras, também, obviamente, criptoativos. E agora? Essa daqui, na tela, foi uma carta de senadores, datada de maio deste ano, que foi juntada no processo da Samurai Wallet, basicamente dizendo: nós, senadores dos Estados Unidos, entendemos que essa interpretação que foi dada pelo DOJ, o Departamento de Justiça norte-americano, está errada. Eu até grifei ali. O DOJ não deve divergir de uma interpretação clara, lógica e muito bem estabelecida da definição do que é um Money Transmitter Business dada pelo FinCEN. Qual que é o sentido disso? Hoje não existe para desenvolvedores segurança jurídica do que você pode e o que você não pode fazer. Se você achava em 2019 que você tinha regras, que você podia, de um lado, se balizar e ter segurança, o Estado só mostrou que você não tem essa mesma segurança, porque essa interpretação é muito volátil. O Estado, de certa forma, está fazendo e mais um ataque à privacidade de usuários de criptoativo, de criptografia, de uma maneira geral. Vocês estão aqui na SatsConf, provavelmente vocês vão ouvir falar em algum momento sobre as Crypto Wars, né? Eu trouxe para vocês talvez uma atualização sobre o que aconteceu e está acontecendo no caso da Tornado Cash da Samurai Wallet, e eu trouxe uma espécie da foto, do impacto, né? O Estado quer acabar com a privacidade com transações com criptoativos. Eu só quero fazer e voltar um passo atrás e falar um pouco de um contexto que não é só a foto, mas talvez seja o filme, ou seja, pensar um pouco sobre a história completa do que veio antes e o que eventualmente pode vir depois. Quem aqui já ouviu falar na história relacionada às Crypto Wars do Clipper Chip? 1, 2, realmente são poucas pessoas. Eu não vou falar sobre Crypto Wars aqui inteira, tá? Vou falar sobre alguns eventos pontuais para poder dar um pouco de contexto para nós. Clipper Chip foi basicamente um programa norte-americano, programa que eu digo, intenção do Estado norte-americano de tentar controlar, não transação com criptoativo, mas comunicação anônima e privada no ambiente digital. Meio de comunicação, conversa. Os Estados Unidos, lá em 94, queria proibir comunicações anônimas com alegado, óbvio, receio de criminalidade, terrorismo, né, que sempre veio acompanhando esse discurso. E eles queriam colocar um chip em cada dispositivo de comunicação para que as pessoas poderiam ter criptografia, conversas privadas, mas se o Estado entendesse que não, que deveria ser feita uma quebra de sigilo, a NSA, o órgão secreto norte-americano de investigação, poderia acessar essas comunicações lá no seu escritório, como se nós pudéssemos, entre aspas, confiar que só agentes bem intencionados do Estado fariam esse acesso de maneira legítima e somente quando autorizado. O que nós vimos, então? O Estado, naquela época, em 94, fez um ataque à criptografia, um ataque à privacidade das comunicações,
direta ao usuário. Eu quero grampear o seu telefone, digamos assim. Na época surgiu Phil Zimmermann, que lançou o PGP, Pretty Good Privacy. Para quem não conhece o PGP, é uma ferramenta de criptografia de comunicação privada, a mesma ferramenta que o Edward Snowden utilizou para poder se comunicar em 2013 com os repórteres lá do Intercept que divulgaram, aliás, do The Guardian, que divulgaram aquelas notícias. O que o Phil Zimmermann fez naquela época? Estado, você quer proibir comunicação privada? Você quer vedar a nossa liberdade de expressão? Eu vou criar e vou lançar publicamente um sistema de criptografia e vou lançar isso de maneira gratuita para quem quiser utilizar. Existem relatos que 2 dias depois, pessoas na Rússia estavam usando esse mesmo meio de comunicação que lançou o Phil Zimmermann, de novo, de maneira gratuita, né? O que entendeu-se naquela época? Vejam só, 94, 95 e 96 nos Estados Unidos. Uma espécie de vitória, dentre várias outras iniciativas dos usuários, dos criptógrafos, a vitória dos cypherpunks sobre os Estados Unidos, a vitória da privacidade sobre a tentativa do Estado em acabar com a privacidade na comunicação. O que a gente entende disso? Os cypherpunks venceram a batalha, mas não venceram a guerra, né? Talvez a crypto war. O que nós vimos na sequência? E talvez não tão na sequência. Edward Snowden, em 2013, fez os seus lançamentos, as suas divulgações, e todas as pessoas do mundo estavam sendo grampeadas. Eu digo o caso do Snowden porque é o caso mais conhecido, né? Aqueles que todo mundo com certeza já ouviu falar. Antes do Snowden, esse texto aqui é de 85. David Shaw. David Shaw, tido como pai do dinheiro digital. David Shaw, em 85, já falava a mesma coisa que o Snowden trouxe para nós, entre aspas, em revelações sobre monitoração do Estado e vigilância. Snowden falou em 2013, talvez algo muito mais fácil de ser percebido, né? Tinha um herói, tinha uma pessoa para conseguir compartilhar. O que mudou de 85 para 2013? 2 tentativas do Estado feitas de maneiras diferentes. A primeira foi uma tentativa evidente de controle da privacidade. O Estado quis fazer o clipper chip. Ele quis acabar com a privacidade do usuário. O que aconteceu? O usuário de criptografia resistiu. A tecnologia evoluiu de maneira que é impossível para o Estado conseguir controlar. O que o Estado percebeu depois, lá em meados dos anos 2000, 2001? Eu não posso controlar a criptografia do usuário. Eu tenho que controlar o intermediário. Eu tenho que controlar a empresa. Porque a empresa é fácil de eu conseguir identificar. Eu posso criar lei para elas. Eu posso punir os empresários que, eventualmente, vão tentar desenvolver uma atividade como essa. Qual que é o resumo que a gente tem disso? Desses 2 períodos de controle do Estado. O primeiro é, a criptografia consegue resistir quando tem um ataque evidente. Quando esse ataque é oculto, ou seja, os usuários não conseguem perceber de onde vem a vigilância e a monitoração do Estado, aí é que a privacidade perde. Por quê? Porque nós, enquanto usuários, por não ter conhecimento da vigilância, a gente não se preocupa, na média, em se proteger dela. E por conta disso, o Estado consegue acabar com a privacidade. O que eu coloco? A criptografia é antifrágil, né? O conceito do Taleb, antifragilidade. A criptografia é antifrágil por quê? Porque se ela é atacada, ela tem condição de resistir e de resistir mais forte. Agora, você tem que saber desse ataque e conhecer ele para conseguir evitar com que aconteça. Qual que é o caminho e a ligação que eu contei dessas 2 histórias, né? Tanto do caso da Samurai Wallet, quanto do caso da Tornado Cash? E falei um pouco sobre Crypto Wars, falei sobre privacidade, falei sobre todo esse contexto. A criptografia é antifrágil. A descentralização, a advinda da criptografia, é extremamente importante para conseguir alcançar essa antifragilidade. Todo mundo aqui provavelmente deve ter ouvido falar no caso do BitTorrent. BitTorrent, para aqueles que não ouviram falar, protocolo global de compartilhamento de arquivo com proteção de direitos autorais, principalmente, né? Não somente, mas principalmente.
Hoje em dia, o BitTorrent funciona, está operando e está compartilhando informações com proteção de direitos autorais, sem com que as empresas ou o Estado consiga fazer parar. E qual que é a origem do BitTorrent? Tem uma empresa nos Estados Unidos, ou melhor, tinha uma empresa nos Estados Unidos chamada Napster, ou Napster, que era basicamente algum grupo de jovens que se reuniu para fazer exatamente a mesma coisa que o Torrent faz. Pegar arquivos, CDs, músicas na época, filmes, e compartilhar isso de maneira empresarialmente, né? Então eles lucravam através desse compartilhamento. O que obviamente fez o Estado e as empresas vítimas de direitos autorais? Ações judiciais que fizeram a prisão dos donos da Napster. Qual que foi a solução para isso? Opa, eu não vou centralizar esse serviço, eu vou descentralizar, eu vou criar um protocolo global onde esse arquivo não vai estar localizado num servidor único centralizado, mas em diversos computadores no mundo que garantem com que isso seja imparável. Qual que é a semelhança do BitTorrent para o Bitcoin? Descentralização, né? Qual que é a questão? Se você tem uma passagem de um serviço centralizado para o descentralizado, isso automaticamente se torna imune a uma pressão regulatória do Estado. A pergunta é, será que se o criador do Bitcoin fosse conhecido lá em 2012, 2013, quando se falava muito que Bitcoin era utilizado em dark markets, né, em locais para comércio de ilícitos, será que os criadores não teriam também sido presos? Agora, qual que é a questão? Você tem no Bitcoin duas questões: descentralização, e daí nós estamos aqui numa feira, né, num evento, num congresso de Bitcoin. Então, todo mundo aqui tem uma paixão especial por Bitcoin. E que muito se fala da uma característica do Bitcoin, o caráter moral que ele tem, o caráter imaculado que ele tem. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin de maneira com que ele seja anônimo. Até aí tudo bem, né? Outros desenvolvedores também podem ser anônimos, mas ele também criou um caráter moral. Quem lucra da atividade do Bitcoin não é Satoshi Nakamoto, é o usuário, né? O minerador ou nós mesmos, né, que fazemos transações. Qual que é a questão disso? Será que esse tipo de ataque que houve à privacidade através do Tornado Cash, através da Samurai Wallet, não é justamente o ataque que a gente vê em outras situações, direto ao usuário, que cria o incentivo necessário para poder fazer surgir iniciativas mais descentralizadas, ou até mais morais, ou seja, empresas que vão deixar de pensar em lucrar da atividade da privacidade e vai surgir, entre aspas, um herói, uma pessoa que de fato vai abdicar do lucro para conseguir desenvolver um sistema verdadeiramente descentralizado que vai permitir com que nós façamos transações mais anônimas e mais ocultas do que nós temos hoje com Bitcoin, que é público, né? Pessoal, é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês e fico à disposição para caso tenham dúvidas.